Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, a gente vai trabalhar com o quê? A questão dos recursos hídricos, né? Esse tão importante aí recurso. Então, a gente vai colocar alguns itens para vocês, tá bom? A gente vai utilizar, claro, a apostila de vocês. A gente vai utilizar a página 18, a página 19, a página 20, a página 21, a página 22 e a página 23 da apostila de vocês, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, vamos lá aprender mais sobre esse recurso. Boa aula a todos. Oitavo ano. Água é importante para a vida? Com certeza, né? Com certeza, ela é muito importante. Sem água não conseguiria sobreviver, né? Ou seja, então, ela é um recurso mineral aí fundamental para o desenvolvimento da vida, tá bom? Como a gente já sabe, tá bom? Aí fala pra gente, e por isso que os astrobiólogos, né, que são cientistas que buscam vestígios de seres vivos, né? Quais seres vivos aí? Principalmente os micróbios, né? Bactérias e outras formas elementares de vida. Eles buscam onde? Eles buscam em outros planetas aí, ou em suas luas, né? Luas desses planetas aí que eles procuram. Tanto dentro como fora do sistema solar. Eles procuram o que? Água, né? Especialmente água no estado líquido, né? O que foi verificado pela primeira vez no ano de 2016 no planeta Marte, né? Mas tem a confirmação aí de vestígios de vida. Eu vou passar para vocês agora, um vídeo que vai falar sobre essa importância, tá bom? Sobre a importância, sobre a conscientização, tá bom? Da utilização da água. Então, presta atenção aí que é muito importante esse vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. Hoje o nosso assunto será água e vamos falar um pouco sobre água e os seres vivos. A água é uma substância química composta de hidrogênio e oxigênio, sendo essencial para todas as formas conhecidas de vida. A fórmula da água é H2O, como vocês conseguem ver aí, que quer dizer que nós temos um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Essa é a molécula da água, a menor forma que a gente consegue achar ela na natureza. A água ela pode ser encontrada em 3 tipos, que é a água salgada, nós encontramos nos mares e tudo mais, que tem uma grande concentração de sais, a água doce, que ela é mineral, porém com uma quantidade bem reduzida, e a água salobra, que ela é aquela água que a gente encontra no meio termo. Ela não é nem água do mar, nem água doce. Muitas vezes a gente encontra ela em locais mais pantanosos ou entre a foz de um rio e o mar. Apesar do nosso planeta ser chamado planeta Terra, nós temos uma quantidade enorme de água na superfície dele. Olhando do espaço, nós conseguimos ver que ela é quase toda tomada por água. Nós vamos encontrar água nos oceanos, rios e lagos, nos mares, na atmosfera, no subterrâneo, água em forma de gelo, tanto nas calotas polares como em icebergs, assim também como nas capas nevadas das montanhas, e a água dentro dos seres vivos. Então, quando a gente fala de distribuição, nós temos algumas quantidades que a gente tem que lembrar um pouquinho. Quando a gente fala da totalidade da água na Terra, nós falamos que ela tem 100%. Mas aonde está distribuído, de que forma está distribuído esse 100%? 97,2% estão nos oceanos e mares. 1,6% do que sobrou lá dos 3% estão congelados e indisponíveis nas calotas polares e nas montanhas geladas. 1% se encontra no subsolo, 0,15% nos rios, 0,049% na biosfera, ou seja, nos organismos vivos, né, nas plantas, animais, e 0,001% na atmosfera, que é a água que a gente encontra no ar, que nós podemos chamar de umidade relativa do ar. Sabendo disso, nós temos 3 tipos de ambientes que nós podemos classificá-los de acordo com a quantidade de água. O primeiro deles é o ambiente aquático, onde nós podemos falar que basicamente 90% desse ambiente está submerso, que aí nós vamos ter lagos, rios e mares. O próximo ambiente são os ambientes úmidos, onde nós temos uma grande concentração de água, porém nós temos uma concentração de solo, de parte seca, maior. Nós vamos ter aí brejos, matas mais fechadas, né, como a Mata Atlântica. E por último, os ambientes secos, que é onde a água é praticamente não encontrada. Ou ela está em pouca quantidade, ou ela não existe. Que são os ambientes de deserto,
e ambientes como caatinga, cerrado, que são ambientes mais secos. Sabendo disso, a gente fala assim, beleza, nós temos água em todos esses ambientes, mas e a água que a gente bebe? Onde é que a gente encontra essa água potável? Essa água potável vai estar aonde? Onde é que ela está disponível para a gente? Primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de água que a gente tem para beber no mundo. De toda aquela água que a gente falou no início, apenas 1% é potável. Essa água potável é o que a gente chama de água doce. É a água que a gente falou lá atrás, que tem pouca quantidade de mineral, pouca quantidade de substâncias extras que não sejam só água. Lembrando que água pura, pura mesmo, é muito difícil da gente encontrar, é mais em laboratório. É o que a gente chama de água destilada. A água que a gente chama de pura para beber, tira do bebedouro ou da talha, pega na garrafinha, a gente chama de água doce. Então, galera, daquele tanto de água que nós temos no mundo, só 1% é potável. E desse 1% que é potável, 10% está no Brasil. Ou seja, nós somos extremamente privilegiados em relação à quantidade de água. A água potável, como a gente falou, é aquela que está própria para consumir, que tem algumas características que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, beleza? E essa água potável ela também tem que ter minerais essenciais à vida. Essas são regiões aí onde a gente consegue achar água potável, água própria para consumo. E essa água é tão importante que ela está presente inclusive nos corpos de todos os seres vivos. Os seres vivos eles têm água no corpo, nós temos água no corpo. Como a gente consegue ver aqui, nessa segunda coluna, o ser humano ele possui aproximadamente 70% de água de sua composição. Ou seja, se a gente pegar um ser humano de 100 quilos, 70 quilos dele aproximadamente vão ser apenas de água, para vocês verem a importância que é. E não só nós temos mais ou menos 70% de água no nosso corpo, como também essa água dentro do corpo ela é distribuída de forma diferente. Se vocês analisarem esse gráfico aí, quem quiser dar uma pausa, vocês podem observar que nós temos quantidades diferentes, proporções diferentes de água em determinados órgãos, em determinadas partes do corpo. Beleza? Vamos prosseguir. Sabendo disso tudo, sabendo quão importante é a água, nós temos que evitar alguns desperdícios. Desperdícios que nós temos o tempo inteiro e muitas vezes a gente não para entender e para ver que a gente está fazendo esse desperdício. Nós temos vazamento de água na rua, nós temos torneiras que estão pingando, pessoas que lavam a calçada com água, né, ao invés de usar balde, deixa a mangueirona lá aberta, ou então aquele tiozinho que fica lavando o carro lá e deixa a mangueira jorrando água, aqueles banhos demorados, né? E várias outras coisas que vão fazendo a gente perder essa água. Lembra que nós só temos 1% de água potável no mundo e a gente não pode ficar gastando assim, desperdiçando de forma leviana. E aí, galera, presta atenção nesses dados aí que vocês estão vendo. 10 minutos de banho com chuveiro ligado direto consome 160 litros de água, que é muitas vezes o que uma família tem para sobreviver ali durante alguns dias, em alguns locais onde a água é mais escassa. E apenas uma goteira leve gasta aproximadamente 46 litros de água por dia. Ou seja, aquele vazamentozinho na torneira que você fala, não, tranquilinho e tal, pode chegar no final do mês a 1.380 litros, quase uma piscina de água. Então tem que ficar atento. Sabendo desses dados, sabendo disso daí que a gente viu nessa primeira aulinha, é importante a gente tomar consciência de preservar essa água. Então fica de olho nas próximas aulas que vão vir. Se gostou, dá um like, compartilha com os colegas, inscreve aí. Um abraço para vocês, até mais. Bom, acredito que o vídeo aí, né, esclareceu algumas coisas já, deu uma introduzida no nosso conteúdo que a gente vai ver essa questão aí, tá bom? Bom, mas antes da gente comentar o vídeo, para e pensa. A questão dos recursos hídricos, a questão da água. Eu vou ter mais água no continente americano ou no continente africano, oitavo ano? Com certeza, né? Eu vou ter ali no continente americano a maior quantidade de água, né? Vamos falar no continente americano e vamos falar na América do Sul, né? A nossa aqui. Nós, em relação a alguns outros continentes, né? A gente se destaca, nós somos ricos em relação a esses recursos hídricos aqui do nosso país, tá bom? Então, o vídeo ele mostrou pra gente, né, desde a composição química, entrando um pouquinho aqui nas ciências, né, com essa composição química aí, falou dos 3 tipos da água, a gente tem o que? A gente tem água salgada, água doce, água salobra, né? A gente viu o quê? Né, que apenas 1% dessa água é água doce, ou seja, é uma água potável aí, tá bom? Nós vimos que nós, seres humanos, seres vivos, a gente contém água, né? E para a gente se conscientizar, para a gente estar evitando
né? Desperdício aí, às vezes, é o que eu utilizo lavando um carro, lavando uma bicicleta ali, é o que uma família tem para passar o dia ou a semana, né? Bom, Miris, então, diante disso, o que a gente vai falar? A gente tem que considerar que, ainda que boa parte dessa pequena parcela se encontre afetada pelas ações antrópicas aí, né, que exercem forte pressão sobre os recursos hídricos existentes, isso ocorre especialmente quando os índices de consumo e poluição excedem a capacidade e renovação dos recursos, né, seja de forma natural, seja por meio de estação de tratamento aí, tá bom? Aí a gente vai falar alguns locais, né? Locais como o quê? Como a Califórnia, sendo estado mais rico aí dos Estados Unidos, Cidade do México, né? A Cidade do Cabo, metrópole sul-africana, famosa, né, por seus pontos turísticos aí, sofisticada, né? Tem ali uma sofisticada infraestrutura urbana, passaram por períodos de racionamento, meninos, racionamento, e episódios de risco e esgotamento hídrico nos últimos anos, e se encontram, né, atualmente em busca de maneiras para evitar maiores problemas no futuro, tá bom? Aqui a gente sofre essa questão também de racionamentos, né? Sim, tem algumas regiões aí, né, alguns grandes centros que também praticam essa questão do racionamento, tá bom? Também no Brasil essa situação ocorre em grandes centros urbanos, São Paulo, Salvador e a capital Brasília, tá bom? Vamos analisar essas imagens aí. Essa primeira, né, mostra o sistema da Cantareira aí, em São Paulo, no ano de 2015. Né? O que é esse sistema, menino, da Cantareira, né? Ou Sistema Produtor de Água Cantareira, né? Ele é conhecido aí atualmente como um dos maiores do planeta. Ele foi construído aí em meados de 1960 como uma iniciativa do governo de São Paulo para transformar aí o abastecimento de água da área metropolitana paulista em um processo mais resistente, tá? Para tanto, várias represas foram construídas, né, próximas às nascentes da bacia do rio Piracicaba, com o objetivo de transplantar água deste complexo para a bacia do Alto Tietê, produzindo assim o suficiente para prover a Grande São Paulo aí, né? 8,8 milhões de habitantes das zonas norte, central, uma fração das regiões leste e oeste, os municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba e São Caetano do Sul, sem esquecer, né, da porção que cobre as cidades de Guarulhos, Barueri, Taboão da Serra e Santo André, né? O sistema, menina, esse sistema ele abrange um espaço de que compreende aí 2.279,5 km², e ele vai incluir também 4 cidades mineiras. Essa segunda imagem, a gente consegue ver as pessoas de quê? Né? As pessoas uma espécie de fila, né? Elas estão fazendo fila para fazer o quê? Para fazer a coleta de água, né? Durante o racionamento aí na cidade, então, do Cabo, na África, no ano de 2018. Na próxima imagem, Las Vegas, né, nos Estados Unidos, no ano de 2015, a gente consegue observar o quê? A metrópole estadunidense, localizada em meio ao deserto, é dependente do Lago Mead e da Bacia do Colorado para o abastecimento hídrico e aplica leis severas contra o desperdício, cobrando altos valores pelo fornecimento, em especial aí dos maiores consumidores, como os hotéis luxuosos que fazem a fama dessa cidade aí, né? Que fazem a fama da cidade de Las Vegas. Vocês sabem a quantidade de água que vocês consomem diariamente? Vocês sabem, alunos, quantidade de água aí de forma direta, né? Que você usa para tomar banho, para lavar as roupas, para beber, preparar alimentos e lavar utensílios de cozinha? Com certeza não, né? Vocês não fazem essa soma. Mas a gente deveria fazer, né? São quantidades aí elevadas, né, de litros de água que a gente utiliza, tá bom? De forma direta. Mas vocês sabem que, em relação à água aí, também tem o uso indireto dessa água, meninos? Como assim, professora? Bom, meninos, para vocês terem noção, tá? A produção, olha só, para mim produzir uma única folha de papel, vou consumir, é consumido ali cerca de 10 litros de água, tá bom? Em uma única folhinha de papel. Então, isso aí seria o quê? Seria, né, o uso ali indireto dessa água, tá bom? Vamos pegar outro exemplo, uma maçã, por exemplo, né? A maçã, para ela chegar lá na mesa da sua casa, depois que você comprar ela lá, ela precisa de quê? De 125 litros ali aproximadamente, tá bom? De água até chegar na nossa casa, né? O café ali cerca de 130 litros de água, né? Então, essas aí são o que? São uso indireto, tá bom? O plástico, meninos, o plástico
1 quilo de plástico, né, a indústria ela vai consumir 182 litros de água, tá bom? Então é muito alta essa questão, né, desses litros de água em relação no uso indireto, tá bom? Então a gente consegue entender que não é só o uso direto da água, mas também o uso indireto, tá bom? A gente tem que refletir, né, sobre essa quantidade de água aí, né, que eu utilizo, se é necessária, se não é. Tá, mas em relação a essa utilização, meninos, eu utilizo ela só, por exemplo, só em casa? Só assim, só para o meu consumo? Não, né? A gente tem que colocar aqui que a questão da utilização da água, ela está ligada a outras atividades econômicas. Tá? Ela está ligada, por exemplo, ao quê? Ela está ligada à agricultura, ela está ligada à pecuária, né? E as que mais aí, no caso, a agricultura aí que mais necessita, né? É de água aí. Porque se não tiver água, ela não vai conseguir desenvolver, né? Com base em alguns dados, no ano de 2017, a escassez de água ela atingiu cerca de 460 milhões de pessoas ao redor do mundo, as quais vivem com menos de 5 litros de água por dia. 29 países têm algum tipo de problema decorrente aí da falta de água. Apesar disso, o consumo doméstico ele ainda responde a uma proporção minoritária, né? Ao contrário, aí, muitas pessoas acham que ele não, né? Mas ele responde a uma proporção aí minoritária do consumo mundial, cerca de apenas 10%. Né? Tem a FAO, né? Segundo a FAO, e o que é a FAO? Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Aproximadamente 70% da água consumida no mundo é destinada à agricultura, né? Aí entra a questão da irrigação das lavouras, enquanto as atividades industriais utilizam 22% do total da água consumida. Tá? Então, né, um número muito alto. Lá no material de apoio de vocês, meninos, eu espero que vocês utilizem. Eu não consegui colocar os mapas aí, né? Mas vocês vão abrir lá na página 1, 2, 3 do material de apoio de vocês e vocês vão conseguir observar lá, meninos, 3 mapas, tá bom? Então, rapidinho aí, abra o material de apoio de vocês. O primeiro mapa, meninos, ele vai falar sobre o quê? Lá na página 1 do material de apoio de vocês. Ele está relacionado aí à extração de água para uso doméstico, né? A gente observa aí, né? A gente consegue ver as cores, né? Vai estar a porcentagem aí, ganha destaque o continente aí africano, tá bom? Em relação ao que? A extração de água para uso doméstico aí, né? A gente vê então o continente africano. Tem algumas regiões com 40%, né? É destinado ao que? O uso doméstico. A gente tem de amarelinha aí, em algumas regiões também 50%. Nós temos de um laranja mais claro aí 70%, né? É utilizada a extração para o uso doméstico a água, tá? Na página 2, você vai falar sobre a extração da água para o uso agropecuário, né? Qual aí dos continentes aí que utilizam, né? O continente africano, o continente aí americano que utiliza mais essa questão da extração da água para o uso agropecuário. Bom, então a gente consegue observar que vai se destacar, né, vários continentes aí, né, em relação dessa extração da água para os recursos agropecuários. Você vê a cor, meninos, no mapa, né, e olha lá aquela porcentagem, tá bom? A porcentagem da extração da água nos países realizada aí por empreendimentos agropecuários, tá? A gente vai ver aí o Brasil, vamos pegar a nossa América do Sul aí, né? O Brasil, meninos, ele vai ter o que? 60%, né, da extração da água aí para o uso aí agropecuário, tá bom? O de baixo, meninos, a gente tem o que? Na página 3, a extração de água para o uso aí industrial, né? Então, vai ganhar destaque aí o que? Vai ganhar destaque, né? A América do Norte aí, né? Ela vai ganhar destaque em relação a essa porcentagem da água para o uso industrial, como vocês podem observar aí. Tá bom, meninos? Então, é de grande importância que vocês observem esse mapa aqui, tá? Esses mapas do material de apoio de vocês. Em relação a esse, né, esse mapinha que tá aí, América e África, a dependência de recursos hídricos externos, né? O que isso quer dizer, né? A porcentagem das fontes renováveis que têm origem externas, né? Fora do país, tá bom? Por exemplo, os rios cujas nascentes aí ficam em outros países, né? Então a gente pode tá observando aí de acordo, né, com as cores aí. Por exemplo, ó, vamos lá, 90%,
né? A gente observa que tem países aí, né, do continente africano, ou seja, que o que, né, que essa, né, essa porcentagem dessas fontes renováveis, né, são externas ao país, tá bom? E assim a gente vai olhando as demais cores, tá? Na página 21 da apostila, meninos, traz lá então pra gente o olhar geográfico, né? Com uma perguntinha que a gente vai fazer ela junto, tá bom? Então fala assim: um foco histórico de tensões no continente africano é a bacia do Rio Nilo, cujas águas são utilizadas e disputadas entre o Egito, Sudão, Etiópia e Sudão do Sul. Localize o percurso desse rio no mapa da página 9 e verifique a situação dos 4 países mencionados. Como a trajetória do rio pode explicar situações tão distintas na mesma bacia? Então, vamos lá. Pega sua apostila lá na página 9. A gente vai conseguir observar lá, né? 2 imagens. Eu vou ter uma imagem de satélite. Eu vou ter lá um mapinha da África, as principais bacias hidrográficas, né? Vou localizar o quê? A bacia do rio Nilo aí, né? Ela vai estar de amarelinha aí. Eu vou conseguir ver aonde se localiza essa bacia aí. Manda a gente responder, então, né? Verificar esses 4 países que mencionou, o Egito, o Sudão, a Etiópia e o Sudão do Sul, né? Com a trajetória do rio, né? Como pode explicar situações tão distintas nessa bacia? Bom, o que a gente tem que colocar aí, menino? Que em relação, ó, vamos por partes, tá bom? Em relação aí, o Sudão do Sul e a Etiópia, né, estão na parte o que? Se a gente for olhar, está na parte superior da bacia do Nilo, tá bom? Apresentando o que? Uma situação de menor dependência do mesmo, tá bom? Então, ou seja, novamente, o Sudão do Sul e a Etiópia estão na parte superior da bacia do Nilo aí, apresentando uma situação de menor dependência do mesmo, tá? Outros países, por terem menor controle das nascentes do Nilo, eles apresentam o quê? Uma situação de maior dependência em relação aos outros aí, tá bom? Então, essa seria a resposta que vocês formulam aí e colocam nesse olhar geográfico aí, tá bom? Não tem espaço ainda de vocês? Coloca a página, a data e coloca no caderno, tá bom? Vocês sabiam, 8º ano, que existem na questão da água também as gestões inadequadas? E quais são aí, no caso, os malefícios aí que podem ser ocasionados em relação na água por uma gestão inadequada? Tá? São vários, tá bom? A gente vai falar para vocês em relação, né, a gestão, essas gestões aí inadequadas. Elas podem o quê? Elas podem produzir problemas socioambientais de grande magnitude aí, como é o caso aí, né, do lago de Tchad, localizado no centro-norte do continente africano, nas fronteiras entre Tchad, Níger, Nigéria e Camarões. Ela vem apresentando o que esse lago, né? Uma drástica redução do seu volume original, né? Em virtude da utilização não planejada de suas águas para projetos de irrigação, desde a década de 1970 e 1980, né, da construção de represas para usinas hidrelétricas nos rios que o alimentam, né, e da progressiva redução das chuvas na região, ocupa atualmente entre 10% e 20% de sua área original. Então, ele vem reduzindo drasticamente, né? No contexto mais geral da bacia do Lago Tchad, essa situação ela tem contribuído para agravar os conflitos étnicos, né, e religiosos existentes naquela região ali. É como disputas entre pecuaristas e agricultores pelos recursos hídricos, ou a presença aí de grupos fundamentalistas que praticam o terrorismo como o Boko Haram, tá bom? Então a gente consegue observar nessa imagem aí, né, de 1963 até 2016, né, a extensão original aí do lago, né, a gente consegue ver na imagem de 2016 aí, né, tá marcando, e onde esse lago hoje em dia ele está, né, realmente aí, ele está desaparecendo aí em relação das ações antrópicas aí, né, então isso vai ser uma perca aí lastimável para essa região aí desse lado, tá bom? A América, em parte, por ter uma menor área de terras afetadas pela escassez, ela apresenta o quê? Menor problemas diplomáticos e internacionais em relação aí à água, tá bom? Em geral, o compartilhamento de importantes corpos d'água vem ocorrendo de modo pacífico e negociado, como é o caso aí, né, dos grandes lagos entre os Estados Unidos e o Canadá, e o lago de Titicaca entre o Peru e a Bolívia, ou o aquífero Guarani, né, que atinge o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, tá bom? Então, para vocês entenderem essa questão aí do que pode, né,
ocasionar devido a uma gestão inadequada aí, tá bom? Oitavo ano. Não podemos deixar de comentar, né, um problema que é comum tanto na América Latina quanto na África, né, a questão da acessibilidade da água potável aí por todos os segmentos da população. Né, são os elevados índices de pobreza e desigualdade, eles se refletem diretamente na precariedade do saneamento básico. Em diversos países, boa parte dos dejetos e dos esgotos ainda é lançada diretamente nos leitos dos rios, né, sem aí nenhum tipo de tratamento. No Brasil, assim como em outros países, tem crescido o debate em torno dessas questões hídricas, né, do abastecimento sustentável das cidades e atividades econômicas aí. Então, no nosso país, a gente tem essa questão da desigualdade, com certeza, a gente tem muita desigualdade social no nosso país, então a gente vai ter tanto esse problema aí, né, essa falta de saneamento básico, a gente pode observar nessa imagem da página 22, né, vai mostrar moradores aí nessas palafitas, né, que são essas casas aí, aí com certeza, né, não conta com nenhum saneamento básico, tá bom? Essas casas aí, ou seja, isso aí no nosso país, né, não está muito longe em outro país, no nosso próprio país a gente encontra essa desigualdade aí, tá bom? Essas pessoas aí que, né, com essa precariedade aí do saneamento básico. Uma atividade, né, para vocês estarem realizando aí na apostila de vocês, tá? Lá na página 24, vocês vão fazer para mim o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Do número 1 ao número 6 aí, são questões relacionadas desde o início do capítulo, tá bom? Até essas questões hídricas que a gente trabalhou nessa aula de hoje, tá? Então, vocês realizem essas atividades aí, e eu vou estar fazendo a correção dessas atividades no dia 25, tá bom? Na segunda-feira eu vou estar fazendo a correção dessas atividades aí, tá bom? Oitavo ano. No mais, meninos, obrigada, tá bom? Obrigada aos que chegaram até aqui, né? Assistiu a videoaula. Desejo vocês um bom dia, bons estudos aí, tá bom?